Você está vivendo uma vida cristã vazia, sem poder, apenas cumprindo rituais religiosos? Existe um segredo que os grandes homens de Deus descobriram e que pode transformar completamente sua jornada espiritual. São 11 hábitos poderosos que abrem as comportas do céu sobre sua vida. Mas atenção, o tempo está se esgotando e o que você fizer agora determinará sua eternidade. Há um clamor silencioso que ecoa nos corações daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. É o anseio profundo por uma vida transbordante do Espírito Santo. Aquela presença divina que transforma, capacita e sustenta a alma em meio às tempestades deste mundo. Quantos de nós não nos sentimos, por vezes, como vasos vazios, sedentos daquela água viva que só Cristo pode oferecer? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, costumava dizer que a maior tragédia na vida cristã não é enfrentar tribulações, mas viver distante da presença manifesta de Deus. Ele pregava com ardor sobre a necessidade de cultivarmos uma intimidade genuína com o Espírito Santo, pois sem ele, somos apenas religiosos vazios, cumprindo rituais sem poder, orando sem fogo, vivendo sem propósito eterno. Hoje, meus amados, quero compartilhar com vocês 11 hábitos sagrados que abrem as comportas do céu sobre nossas vidas. Não são fórmulas mágicas, nem receitas instantâneas, mas práticas bíblicas que os servos de Deus, ao longo dos séculos, experimentaram e testificaram. São hábitos que nos posicionam no lugar onde o Espírito Santo pode nos encher, nos usar e nos transformar completamente. O primeiro hábito é a oração constante e fervorosa. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 11, versículo 13: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A oração não é apenas um dever religioso, é o canal de comunicação com o divino. É no lugar secreto, longe dos olhares humanos, que o Espírito Santo derrama revelação sobre nossas almas. Spurgeon enfatizava que a oração deve ser como a respiração da alma. Não pode ser ocasional, não pode ser superficial. Precisa ser profunda, sincera, persistente. Quantos de nós reservamos apenas alguns minutos apressados para falar com aquele que sustenta o universo? O Espírito Santo anseia por nos encontrar na intimidade da oração, onde não há máscaras, não há fingimento, apenas um coração quebrantado buscando a face de Deus. O segundo hábito é a leitura e meditação diária nas Escrituras Sagradas. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus declarou: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus não é apenas tinta sobre papel, é o sopro divino que alimenta nossa alma. Quando abrimos a Bíblia com reverência e expectativa, o Espírito Santo se move para nos iluminar e transformar. Não podemos esperar ser cheios do Espírito se negligenciamos a palavra que Ele mesmo inspirou. A Escritura é a espada do Espírito, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6. É através dela que discernimos a voz de Deus da voz do enganador. É através dela que renovamos nossa mente e alinhamos nosso coração com a vontade celestial. O terceiro hábito é o jejum espiritual praticado com sabedoria. Jesus não disse, se jejuardes, mas quando jejuardes, conforme registrado em Mateus capítulo 6. O jejum é uma arma poderosa de consagração, um tempo em que negamos ao corpo para fortalecer o espírito. É um momento de humilhação diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele. Há situações em nossas vidas que só podem ser vencidas com oração e jejum. Há bênçãos que só descem do céu quando apresentamos a Deus um coração quebrantado e um espírito contrito. O jejum não é para impressionar pessoas nem para manipular a Deus, mas para nos posicionarmos num lugar de rendição total, onde o Espírito Santo pode operar sem resistência de nossa carne. O quarto hábito é a adoração genuína e sacrificial. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus revelou: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração não é apenas cantar músicas aos domingos. É um estilo de vida onde cada respiração, cada pensamento, cada ação é oferecida como sacrifício vivo ao Senhor. Quando adoramos com sinceridade, quebramos as cadeias do orgulho, da amargura, da ansiedade. O Espírito Santo habita em meio aos louvores do seu povo e nesse ambiente de adoração, ele nos enche com sua presença gloriosa. O quinto hábito é o perdão incondicional praticado diariamente. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo adverte: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Uma das maneiras mais rápidas de entristecer o Espírito Santo é guardar rancor, mágoa e falta de perdão no coração. O ressentimento é como veneno que contamina nossa comunhão com Deus. Quando recusamos perdoar aqueles que nos feriram, construímos muros que impedem o fluir do Espírito em nossa vida. Jesus foi claro ao ensinar que se não perdoarmos aos homens, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. O perdão não é opcional para quem deseja andar cheio do Espírito Santo. É absolutamente essencial. Se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e estabelecer práticas diárias transformadoras, eu convido você a conhecer nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um material que preparamos com muito carinho para ajudar você nessa jornada de avivamento pessoal. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se esta mensagem está tocando seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas pregações. Sua jornada espiritual merece conteúdo de qualidade e fundamentado na Palavra de Deus. O sexto hábito que nos enche do Espírito Santo é a generosidade praticada com alegria e desprendimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 45, vemos o retrato da igreja primitiva cheia do Espírito. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. A generosidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre colocar nossas vidas, nosso tempo, nossos talentos a serviço do reino de Deus e do próximo. Quando vivemos com as mãos fechadas, nosso coração também se fecha para as coisas de Deus. O Espírito Santo flui através de vasos generosos, corações largos, pessoas que entendem que tudo o que possuem vem do Senhor e deve ser usado para a sua glória. Há uma alegria indescritível que invade a alma daquele que aprende a dar sem esperar retorno. É uma alegria que o mundo não pode oferecer nem compreender. Quando abrimos nossas mãos para abençoar os necessitados, abrimos também nosso espírito para receber a plenitude do Espírito Santo. A avareza e a mesquinharia são muros que bloqueiam o fluir da graça divina em nossa vida. O sétimo hábito é a comunhão genuína com outros crentes. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos exorta: "Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Fomos criados para viver em comunidade, não isolados como ilhas espirituais. O Espírito Santo opera poderosamente quando o povo de Deus se reúne em unidade e propósito. É no convívio com irmãos e irmãs na fé que somos edificados, corrigidos, encorajados e fortalecidos. A solidão espiritual é terreno fértil para o desânimo e para as investidas do inimigo. Mas quando estamos conectados ao corpo de Cristo, a proteção, a cobertura espiritual, há um fluir conjunto da presença de Deus. Muitos cristãos hoje vivem uma fé solitária, consumindo conteúdo espiritual apenas através de telas, sem compromisso real com uma comunidade de fé. Isso enfraquece nossa vida espiritual e nos torna vulneráveis. O Espírito Santo deseja nos encher não apenas individualmente, mas coletivamente, quando estamos reunidos em seu nome. O oitavo hábito é a santificação diária e o abandono deliberado do pecado. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Paulo adverte: "Não extingais o Espírito." Uma das formas mais trágicas de apagar o fogo do Espírito Santo em nossa vida é através da prática contínua
e deliberada do pecado. Não podemos esperar viver em comunhão plena com o Espírito Santo enquanto abrigamos em nosso coração áreas de rebeldia e desobediência. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Não que percamos a salvação, mas certamente perdemos a comunhão íntima e o poder que vem dessa presença manifesta. A santidade não é opcional para quem deseja ser cheio do Espírito. É pré-requisito fundamental. Isso não significa que precisamos ser perfeitos antes de buscar o Espírito Santo. Significa que precisamos ter um coração arrependido, uma disposição genuína de abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. É a diferença entre tropeçar no caminho e escolher deliberadamente sentar-se na lama. O Espírito Santo capacita para a santidade, mas não força ninguém contra sua própria vontade. O nono hábito é o testemunho corajoso da fé em Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." O Espírito Santo não nos enche para guardarmos a bênção para nós mesmos, mas para sermos testemunhas vivas do poder transformador de Cristo. Quando compartilhamos nossa fé, quando falamos do que Deus tem feito em nossa vida, quando ousamos proclamar o Evangelho mesmo diante da oposição, o Espírito Santo se manifesta com poder. Ele não vem sobre nós para nos tornar espectadores passivos, mas participantes ativos na grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Muitos crentes vivem anos de vida cristã, sem nunca terem conduzido uma alma sequer aos pés de Cristo. Guardam a fé como se fosse um tesouro privado, quando na verdade fomos chamados para ser luz numa geração corrompida e perversa. O Espírito Santo enche aqueles que estão dispostos a serem canais de bênção, não reservatórios estagnados. O 10º hábito é a gratidão constante em todas as circunstâncias da vida. Paulo escreveu em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão abre as janelas do céu sobre nossa vida e cria um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. Quando somos gratos, reconhecemos a bondade de Deus mesmo nas situações difíceis. A gratidão quebra o ciclo da murmuração e da reclamação, que tanto afasta a presença de Deus. O povo de Israel perdeu incontáveis bênçãos no deserto por causa da ingratidão e da murmuração constante. Não podemos cometer o mesmo erro. Um coração grato é como solo fértil, onde as sementes do céu germinam com facilidade. Quando acordamos agradecendo, quando enfrentamos desafios com gratidão, quando reconhecemos que até mesmo nas provações Deus está trabalhando para nosso bem, criamos um ambiente espiritual onde o Espírito Santo se move livremente. A gratidão não é apenas uma emoção passageira, é uma decisão deliberada de enxergar a mão de Deus em cada detalhe de nossa existência. Quantas vezes perdemos a consciência da presença de Deus porque nossos olhos estão fixos no que nos falta, ao invés de contemplar o que já recebemos? Temos saúde para respirar, temos um novo dia que o Senhor nos concedeu, temos a promessa de que Ele jamais nos abandonará. Isso já é motivo suficiente para transbordar em gratidão. O Espírito Santo habita nos corações agradecidos, pois ali encontra um terreno livre de amargura e ressentimento. O 11º hábito, e não menos importante, é a espera paciente e confiante na direção de Deus. Em Salmos capítulo 37, versículo 7, o salmista nos aconselha: "Descansa no Senhor e espera nele." Vivemos numa geração marcada pela pressa, pela ansiedade, pela necessidade de respostas e resultados imediatos. Mas o Espírito Santo opera em seu próprio tempo, de acordo com a sabedoria eterna de Deus. A espera é um dos exercícios espirituais mais difíceis, mas também um dos mais transformadores. É no tempo de espera que nossa fé é refinada como ouro no fogo. É ali que aprendemos a confiar não em nossos próprios planos, mas na soberania absoluta do Senhor. O Espírito Santo enche aqueles que conseguem aquietar a alma diante de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam desespero.
Isaías capítulo 40, versículo 31, declara uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera no Senhor não é passividade, é posicionamento estratégico, é reconhecer que Deus está no controle e que seus caminhos são infinitamente superiores aos nossos. Quando praticamos a espera confiante, declaramos com nossa atitude que acreditamos na fidelidade de Deus. Não somos movidos pelas ondas das emoções nem pelas tempestades das circunstâncias. Permanecemos firmes, ancorados na rocha que é Cristo, aguardando com expectativa o mover do Espírito Santo. E quando ele se move, é sempre no tempo perfeito, da maneira perfeita para o resultado perfeito. Estes 11 hábitos não são uma lista de tarefas religiosas para impressionar a Deus ou ganhar sua aprovação. Somos salvos pela graça, através da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2. Estes hábitos são caminhos práticos que nos posicionam num lugar de receptividade espiritual, onde o Espírito Santo pode fazer o que somente Ele pode fazer: transformar, capacitar, guiar e encher nossas vidas com a presença manifesta do Deus vivo. Cada um destes hábitos trabalha em conjunto com os outros, criando um estilo de vida que agrada ao Senhor. Não se trata de perfeição, mas de direção. Não se trata de nunca falhar, mas de sempre se levantar. Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações disponíveis, espíritos sedentos, almas famintas pela sua presença. Precisamos entender que o enchimento do Espírito Santo não é um evento único que acontece uma vez na vida e pronto. É uma experiência contínua, um fluir constante que precisa ser cultivado diariamente. Podemos ser cheios hoje e vazios amanhã se negligenciarmos estes princípios fundamentais. A vida cristã vitoriosa requer vigilância, disciplina espiritual e compromisso inabalável com as coisas de Deus. O tempo em que vivemos exige crentes cheios do Espírito Santo. As trevas estão se intensificando, a confusão moral está aumentando, o engano está se multiplicando. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde as trevas parecem prevalecer, a luz de Cristo brilha com mais intensidade. E essa luz brilha através de vasos cheios do Espírito Santo, pessoas comuns que se tornaram extraordinárias pelo poder de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida cristã medíocre, morna, sem poder. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3 que vomitaria de sua boca os mornos. Ou somos frios ou somos quentes. E para ser quente, ardente e transbordante na fé, precisamos estar constantemente sendo enchidos do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita para viver de maneira digna do chamado que recebemos. Olhe para a sua vida hoje, com honestidade e humildade. Quantos destes 11 hábitos você tem praticado de forma consistente? Onde você tem falhado? Onde você tem se acomodado? O Espírito Santo está esperando por você, não para condená-lo, mas para restaurá-lo, fortalecê-lo e enchê-lo novamente. Ele não desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. A promessa de Jesus em João capítulo 7, versículos 38 e 39, permanece viva e poderosa para cada um de nós hoje. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Rios de água viva, não gotículas, não um filete tímido, mas rios caudalosos transbordando de dentro de nós. Essa é a vida abundante que Cristo prometeu. Mas para que esses rios fluam, precisamos remover as pedras da desobediência, arrancar as ervas daninhas do pecado, limpar os canais entupidos pela negligência espiritual. Os 11 hábitos que compartilhamos são ferramentas práticas para essa limpeza, para essa preparação do coração. São como arar a terra antes do plantio, preparar o terreno antes da construção. A questão urgente que precisa ecoar em cada coração é: quanto tempo ainda temos? Vivemos nos últimos dias, numa geração que vê os sinais proféticos se cumprindo diante de nossos olhos. O título desta mensagem não foi escolhido por acaso. Antes que seja tarde, há uma urgência espiritual que não podemos ignorar. Não sabemos quando o Senhor voltará,
Não sabemos quando nosso último dia nesta terra chegará. Por isso, não podemos adiar nossa consagração. Não podemos deixar para amanhã o que Deus está pedindo hoje. Cada dia que vivemos longe da plenitude do Espírito Santo é um dia desperdiçado, uma oportunidade perdida de experimentar o melhor de Deus. O inimigo de nossas almas quer nos convencer de que temos todo o tempo do mundo, mas a verdade bíblica nos alerta sobre a brevidade da vida. Tiago, capítulo 4, versículo 14, questiona: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa vida é breve como a neblina da manhã que o sol dissipa rapidamente. Não temos garantia do amanhã. O que temos é o hoje, o agora. Este momento presente que Deus nos concede para buscar sua face com todo o nosso ser. Precisamos acordar do sono espiritual. Muitos cristãos estão dormindo enquanto o mundo ao seu redor perece. Estão acomodados em seus bancos de igreja, cumprindo rituais vazios, vivendo uma religiosidade sem poder. Mas Deus está chamando um exército de crentes cheios do Espírito Santo, pessoas radicais que não se conformam com mediocridade espiritual, que anseiam por avivamento pessoal e coletivo. A história da igreja nos mostra que os grandes avivamentos sempre começaram com indivíduos que se consagraram completamente a Deus. Homens e mulheres que não se contentaram com a mornidão espiritual de sua geração, mas clamaram por um derramamento fresco do Espírito Santo. Eles praticaram estes hábitos com intensidade, jejuaram, oraram, buscaram santificação, e Deus respondeu com poder. Você pode ser esse catalisador de avivamento na sua família, na sua igreja, na sua cidade. Não subestime o que Deus pode fazer através de uma vida completamente rendida a Ele. A história está repleta de pessoas comuns que se tornaram instrumentos extraordinários porque permitiram que o Espírito Santo os enchesse e os usasse sem reservas. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez com outros pode fazer com você. Mas é necessário decisão, é necessário compromisso. Não podemos viver em cima do muro, com um pé no mundo e outro no reino. Jesus foi claro: ou estamos com Ele, ou contra Ele. Ou servimos a Deus, ou servimos às riquezas. Não há meio termo na vida cristã autêntica. O Espírito Santo não compartilha espaço com ídolos, com pecados acariciados, com áreas de rebeldia que insistimos em manter. Estes 11 hábitos exigem renúncia, exigem que coloquemos na cruz nossa vontade própria, nosso orgulho, nossa autossuficiência. Exigem que reconheçamos nossa total dependência de Deus. Mas essa renúncia não é perda, é ganho. Porque o que recebemos em troca é infinitamente superior. Recebemos a presença do Deus Todo-Poderoso habitando em nós, guiando-nos, consolando-nos, capacitando-nos para toda boa obra. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20 palavras que deveriam se tornar o lema de todo cristão. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é a essência da vida cheia do Espírito. Não mais eu, mas Cristo em mim. Quando Cristo vive em nós através do Espírito Santo, tudo muda. Nossa maneira de ver as circunstâncias muda. Nossa reação diante das provações muda. Nossa capacidade de amar os difíceis muda. Nossa coragem para testemunhar muda. Nossa alegria, apesar das adversidades, permanece inabalável, porque não dependemos mais de nossas próprias forças, mas do poder ilimitado daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas que este não seja o fim, e sim o começo de uma nova jornada em sua vida espiritual. Que estes 11 hábitos se tornem parte do seu dia a dia, transformando você num vaso transbordante do Espírito Santo. Agradeço de coração por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta palavra. Oro para que o Espírito Santo tenha falado profundamente ao seu coração e que você tome a decisão de buscar a plenitude da presença de Deus como nunca antes. Se esta mensagem abençoou sua vida, inscreva-se no canal,
Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta palavra e comente aqui embaixo como Deus tem falado com você. Sua participação fortalece esta comunidade de fé. E não se esqueça, se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. É um recurso poderoso para sua transformação espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais conteúdo preparado especialmente para edificar sua fé e fortalecer sua jornada com Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.